Olá, telespectador do Opção para a Vida, que bom estarmos iniciando mais um dia, mais uma semana que Deus está nos acrescentando nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje dia 15 de maio. Hoje celebra-se o dia do assistente social, dia do gerente bancário e também o dia da família. Dia Internacional da Família. E por falar em família, eu lembro a todos que a nossa igreja está realizando o simpósio, 23º simpósio sobre a família, com o título Família versus Ideologias, que inclusive tem sido a nossa dificuldade hoje de termos uma família sadia e saudável, por conta das ideologias. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o pastor Weber Firmino, trazendo a continuidade da nossa conferência teológica realizada recentemente em nossa igreja. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Weber Firmino. Enquanto que alguns procuram igrejas saudáveis, outros lamentavelmente abandonam completamente porque julgam que toda igreja é assim. Então, meus irmãos, dito isso, eu ponho aqui para vocês uma demonstração do que tem acontecido no nosso país. Por um lado, veja que eu coloquei aqui dois gráficos que ilustram as mudanças que têm acontecido no Brasil nos últimos anos. Primeiro, nós temos aqui o censo do IBGE, que vai de 1960 até 2010. Esse é o último censo porque o de 2022 não saiu ainda. Seus dados não foram ainda extraídos para publicação. Então você veja que os sem religião no censo brasileiro, em 1960 compunha 0,5% do país. Você consegue perceber que há um crescimento desde 1970, 80, 91, 2000, 2010. Nós temos 8% da população brasileira que se diz sem religião. Esse aqui é o IBGE. Mas se você for ver o censo eleitoral que foi feito em 2022, ano passado, preste atenção no percentual dos entrevistados pelo Datafolha. No Rio de Janeiro, 34% dos jovens de 16 a 24 anos no Rio de Janeiro são sem religião. Eles são seguidos dos evangélicos, que estão em segundo lugar. 32% dos jovens do Rio de Janeiro se dizem evangélicos. Mas perceba que o número dos sem religião ultrapassou o número dos evangélicos. Eu lembro quando eu estava no seminário, em meados de 2000, entre 2000 e 2003, se dizia que havia projeções de pesquisas científicas de universidades que constatavam que até 2030 o Brasil seria um país hegemonicamente evangélico. Você sabe que hoje em dia essa pesquisa não pode mais ser atestada. O fenômeno mais crescente em nossos dias é o fenômeno do ateísmo e dos sem religião, muitos dos quais estavam aqui no ambiente da nossa igreja local. Dito isso, à guisa de introdução, vamos pensar então, teologicamente, sobre por que nós precisamos da igreja. Primeiramente, eu quero pensar com você no significado da palavra igreja. Etimologicamente, a palavra igreja vem no grego da palavra eclesia. Conhece aquela revista evangélica chamada Eclésia? Pois é a palavra grega usada no Novo Testamento e na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para traduzir uma palavra hebraica que se referia ao ajuntamento do povo de Deus. A palavra eclesia aparece 114 vezes no Novo Testamento e ela traduz no Antigo Testamento a palavra hebraica kahal, que é usada para se referir a Israel no Antigo Testamento. Pois bem, eclesia era usada para se referir, na época da Grécia Antiga, entre os gregos, para uma assembleia, um ajuntamento da cidade, da polis. Eles eram chamados para fora de suas casas para realizar então uma assembleia. Então, desde sua origem etimológica, entre os gregos, a palavra eclesia, que foi usada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: edificarei a minha eclesia, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, por natureza, é um agrupamento de pessoas que são chamadas para fora do mundo para viver conforme o evangelho de Cristo. Kahal, no Antigo Testamento, que é traduzido quando os judeus fazem a tradução para o grego do Antigo Testamento, para o grego,
eles usam a palavra eclesia também. E carral se aplicava então ao povo de Deus reunido em assembleia para culto. Quando havia uma santa convocação e o povo se reunia, era um carral, era a igreja, era a eclésia que estava então ajuntada, que estava então reunida. Então a gente começa a pensar o que não é igreja. Igreja, em primeiro lugar, não é o prédio onde os crentes se reúnem para cultuar. Esse prédio aqui que vocês têm, muito belo, o que eu estou construindo lá em Esperança, com a igreja local, é muito importante, mas não é a igreja. É o prédio onde a igreja se reúne. Igreja também não é a instituição religiosa civil que possui um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Você tem um CPF como pessoa física, a instituição igreja como empresa tem um CNPJ, mas a igreja não é aquela instituição. Aquela instituição serve à igreja local, mas não é a igreja, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Novo Testamento. Também a igreja não é a denominação a qual a igreja faz parte. Nós somos congregacionais, somos ligados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Temos muito orgulho, se essa for a melhor palavra a ser usada, para se referir a essa denominação. Mas a aliança não é uma igreja e nenhuma denominação, seja ela presbiteriana, congregacional, batista, Assembleia de Deus, nenhuma instituição dessa é necessariamente a igreja. Ela serve à igreja, mas não é a igreja. Então, o que é a igreja, biblicamente falando? Eu coloco para vocês aqui uma definição clássica e clara do que é a igreja. A igreja, do ponto de vista da Escritura, como eu espero lhe mostrar na continuidade aqui, é um grupo de pessoas, crentes, batizadas em Cristo, comprometidas ao ajuntamento, ao culto público, à pregação do Evangelho, à evangelização dos povos, à edificação e ao serviço mútuo. E veja que eu fiz questão de destacar algumas palavras em amarelo, para que você consiga perceber que essas são palavras centrais para o conceito de igreja. Primeiro, a igreja tem que ter pessoas. Essas pessoas precisam ser batizadas, elas precisam publicar a fé. Porque o batismo, conforme nossa compreensão bíblica, não é outra coisa senão a publicação da fé. Quando alguém se batiza, essa pessoa está publicando para os outros que ela tem fé em Cristo. Ela está exatamente dando um sinal externo de uma graça experimentada interiormente. O que significa isso? A água que molha ela por fora representa exteriormente uma lavagem que já aconteceu interiormente dentro dela. Certo? Então ela precisa batizar pessoas. A igreja é o ajuntamento de pessoas que foram batizadas porque creram em Cristo. Essa igreja ela está comprometida com ajuntamento. Ela se reúne frequentemente. Há culto no ambiente da igreja. Certo? Há culto. Eles se reúnem para cantar, para orar, para ler a Escritura, para poder confessar seus pecados, para poder compartilhar bênçãos uns com os outros. A pregação do Evangelho. Se não há pregação, não é igreja, é qualquer outra coisa menos igreja. Há compromisso com a evangelização dos perdidos, de divulgação do Evangelho, conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Também igreja é um agrupamento de pessoas que estão comprometidas com a edificação, com o crescimento mútuo. Na medida que você vem à escola dominical, ao culto público, à reunião de doutrina, você é ensinado e você cresce espiritualmente. Ela cresce como um corpo e cresce também numericamente. Também a igreja está comprometida com o serviço mútuo. Eles cuidam uns dos outros. Então, por exemplo, para ilustrar, minha esposa está por chegar aqui porque nós estamos com um membro da nossa igreja que está internado aqui no Hospital do Trauma, esperando há 3 dias para amputar um dedo do seu pé. Quando nós divulgamos no ambiente da igreja lá essa situação, uma irmã me procurou no privado e disse: pastor, comunique a ela que se ela precisar eu vou dormir com ela no hospital. E a irmã veio ontem, dormiu com ela. Eles não têm vínculo sanguíneo, não são irmãs de sangue, não são família de sangue, mas eles estão comprometidos com um serviço mútuo. Como nós haveremos de ver a razão disso a posteriori, certo? Bom, quando a gente pensa na igreja, a gente precisa perceber que do ponto de vista da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, a igreja é apresentada sob 2 dimensões, pelo menos. Há outras, mas eu trouxe 2 que são importantes para a gente apresentar a razão por que nós precisamos tanto da igreja. A igreja ela é, por um lado, visível, por outro lado, ela é invisível. Quando a gente pensa na igreja visível, a gente está pensando nos ajuntamentos locais. A igreja que a gente vê, a igreja que a gente consegue perceber com os nossos
olhos, certo? É o ajuntamento do povo de Deus. E a gente percebe prova disso na Escritura quando, por exemplo, Paulo se refere a ajuntamentos locais como sendo a igreja. Por exemplo, eu coloquei aqui o texto de Efésios, capítulo 2, capítulo 1, verso 1, mas é muito fácil você encontrar na abertura de qualquer epístola do Novo Testamento. Quando, por exemplo, os apóstolos dizem assim, tomando como exemplo essa passagem: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja que ele chama aquela comunidade local de santos que estão em Éfeso. Fica muito mais claro quando a gente lê a abertura da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. A igreja de Corinto, de todas as igrejas do Novo Testamento, é a mais problemática. É a que tem mais problemas. Eu sempre que quero ver o problema da igreja de esperança, eu sempre penso em Corinto. Porque eu vejo assim, deixa-me ver se esperança está igual ao Corinto. Porque se estiver igual ao Corinto, o negócio está feio, mas ainda permanece sendo igreja. Porque em Corinto tinha caso de promiscuidade sexual, o cara tinha caso com a mulher do pai. Havia divisão, um grupo dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, de Cefas, e outros mais espirituais julgavam ser de Cristo. Havia na igreja litígio, o irmão colocava outro na justiça, não resolvia os problemas dentro do ambiente da igreja com algum sábio. Até a ceia do Senhor era razão de problemas, porque os mais ricos chegavam primeiro, comiam e bebiam a ponto de ficar vomitando e embriagados. Os mais pobres chegavam depois, não tinha ceia para eles. Até os dons espirituais que servem para edificação mútua, lá era uma bagunça, o culto não tinha ordem, era o samba do crioulo doido, porque falava 5 línguas estranhas, outros profetizavam, outro tinha palavra de sabedoria, outro estava fazendo cura divina ali, e não havia ordem, não havia liturgia naquele ambiente de fé. Até heresia comprometendo a ressurreição do Senhor, porque dentro da igreja de Corinto tinha quem negasse a experiência da ressurreição. Mas como é que Paulo começa aquela carta? Aos santos que estão em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos santificados em Cristo Jesus. Veja, ainda era igreja, tinha sérios problemas, mas ainda era igreja, naquele caso. Então uma igreja local, estava reunido naquele local. Você percebe, Jesus escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Por que às igrejas? Só há uma só igreja. Porque Jesus está falando nas cartas que reporta aquelas igrejas, de comunidades locais de fé. Entende? Igrejas locais. Então, a igreja local é a igreja visível, como a gente vê. E se a gente pensar nisso, a gente tem que admitir que na igreja local existem crentes genuínos e crentes falsos. Você acha que eu sou tolo a ponto de achar que todo mundo que está na minha igreja local é crente genuíno, nascido de novo? É claro que não. Jesus, o supremo pastor, tinha uma comunidade local composta por 12 homens. E lá tinha um filho do diabo, Judas. Como é que o Weber, de repente, vai achar que a igreja local dele é composta de todos os crentes ali? É óbvio que há pessoas que não experimentaram o novo nascimento. É óbvio que há pessoas que estão no processo, de repente, de santificação, que estão como Pedro, ainda sendo tratadas. E há algumas outras que não se converteram ainda e que poderão se converter. Há crentes genuínos, há crentes, de repente, que estão de repente num esfriamento espiritual com a fé bem fraquinha, há outros que estão crescendo e há alguns que não são crentes ainda no ambiente da igreja visível, mas ela não deixa de ser importante na compreensão do Novo Testamento, certo? Por quê? Essa igreja visível, ela torna visível a igreja invisível, que é a segunda dimensão que eu ponho aqui diante de vocês. Então, por vezes, o Novo Testamento fala da igreja como sendo essa comunidade invisível. Por que invisível, pastor? Porque só Deus vê e sabe quem faz parte dela. Certo? Ela é composta de todos os crentes, de todos os tempos na história da igreja cristã. Desde a época de Israel no Antigo Pacto, a nós, a igreja do Novo Pacto, essa composição de todos os salvos, de todos os tempos, que Deus conhece quem são, eles são chamados de igreja. É nesse sentido que nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, por ocasião daquela revelação que Pedro teve sobre Jesus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nosso Senhor disse assim para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que ele fala da igreja no singular, porque ele está falando dessa dimensão espiritual invisível da igreja, que é a composição de todos os salvos. E é essa igreja que é chamada de corpo de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele
Escreve isso que eu ponho aqui para vocês na tela. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só corpo. Corpo aqui é uma referência à igreja de Cristo, ao povo de Deus. No capítulo 1, Paulo ora por essa igreja, por esse corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça, ele só tem um corpo. Então isso significa dizer, eu coloquei aqui uma imagem do planisfério aberto assim, e coloquei desenhos de igrejas locais espalhadas nos continentes. Né? O que significa dizer isso? É aquela compreensão de Jesus quando escreve pela pena de João às igrejas da Ásia Menor. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, ela está geograficamente num lugar específico. Mas todas essas igrejas juntas, dentro delas, a pessoa se compõe essa grande catedral espiritual que Deus está construindo, edificando por intermédio da obra de Cristo, que é a igreja invisível. E aí a pergunta é, eu acredito que você faz parte dessa igreja, você acredita em mim, que eu também faço parte dessa igreja, mas só quem sabe de fato é cada um de nós acerca de nós e Deus acerca de todos nós. Então eu sei da minha experiência de conversão e de regeneração, e eu sei que eu fui alcançado pela graça de Deus em Cristo. Você tem que confirmar sua vocação pessoalmente, mas Deus sabe de todos nós aqui. Quando um crente genuíno morre, e nós estamos no sepultamento dele, por ocasião do velório, do culto fúnebre, a gente dá atestado de que aquele irmão foi para a glória, porque a gente acredita na publicação de fé que ele fez. Mas de fato eu preciso dizer que, como alguém já disse, que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ver muita gente que a gente achava que não ia estar lá. E nós não vamos ver muita gente que a gente achava que ia estar lá. Por quê, irmãos? Porque Deus, como diz a Escritura Sagrada, o Senhor conhece os seus. A parte da iniquidade, tudo aquele que profere em nome do Senhor. Eu fico imaginando, por exemplo, quem foi roubado por aquele ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus. Quando viu aquele cara pendurado, disse assim, esse miserável vai para o quinto dos infernos. Mas no último momento, aquele cidadão se arrependeu e ouviu de Nosso Senhor assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entende? Então Deus tem seus mistérios, a maneira como Ele alcança as pessoas e inclui elas na igreja invisível, compete a Ele. Mas compete a nós confirmar a nossa vocação com o nosso bom testemunho e com o pertencimento a uma igreja local. Porque do ponto de vista da Escritura, é extremamente importante e essencial fazer parte de uma igreja local, de uma igreja visível. Vocês não estão compreendendo bem essa distinção aqui, por favor? Amém? Muito bem. Então vamos progredir então para a gente avançar. Bom, nós somos congregacionais. Talvez aqui haja um ou outro que não seja da igreja congregacional. Peço licença a você para lhe afirmar o que é que nós congregacionais, em nossa confissão de fé, afirmamos sobre a igreja. Há duas coisas, pelo menos, que eu queria destacar, dentre as várias que a confissão de fé da aliança congregacional fala. E se você quiser compreender melhor, eu recomendo que leia a confissão de fé da aliança no capítulo 28. Você acha no site da aliança, acha na internet facilmente, se é que você não comprou aquela Bíblia congregacional que tinha a confissão lá no verso. Leia depois com paciência toda aquele capítulo 28. Mas eu vou destacar aqui algumas seções do capítulo 28 que vão enfatizar essas duas verdades que eu coloco aqui. Primeiro, a confissão de fé da aliança diz que nós, como crentes, devemos humildemente nos submeter à igreja. Segundo, ela diz que nós devemos evidenciar marcas de verdadeiros crentes dentro da igreja. Essas duas verdades aparecem, então, como eu coloco aqui no capítulo 4 e no capítulo 8. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Eu sei que não é muito didático, mas acho que a gente precisa compreender esse documento aqui. Veja que ele está marcado com algumas notinhas de rodapé em vermelho, porque embaixo aparecem as referências bíblicas para confirmar cada um desses fatos. A primeira confissão diz assim, cremos então que ninguém, qualquer que seja a posição ou a qualidade, deve viver afastado dela, afastado da igreja, e contentar-se com sua própria pessoa. A confissão está dizendo assim, nenhum de nós deve achar que a gente sozinho é suficiente. Nenhum de nós deve se afastar da igreja. E ela continua, mas cada um deve se juntar e se reunir a ela. Aí tem aqui vários textos bíblicos, desse número 11 aí, que apresentam exatamente
a importância de se ajuntar à igreja. Veja que aparece aqui Atos 2:47, que mostra os crentes reunidos todos os dias na casa e no templo, certo? Aparece aqui textos que referem-se ao ajuntamento da igreja local, ao pertencimento ao grupo do povo de Deus. Depois diz assim: mantendo a unidade da igreja, submetendo-se às suas instruções e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concedeu a todos como membros do mesmo corpo. E aqui tem textos bíblicos para confirmar tudo isso. A orientação é que você veja depois. Eu estou só lendo para mostrar a você que nós temos uma definição sobre isso aqui em nossa confissão de fé. E boa parte daquela definição que eu estabeleci, veja que é extraída desses conceitos aqui, certo? Mais do que isso, o capítulo de número 8, ou melhor, a seção 8 do capítulo 23 diz assim, deixa-me ler para concluir essa demonstração aqui do que diz nossa confissão sobre isso. Aqueles que verdadeiramente pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé e pelo fato de que eles, tendo recebido Jesus Cristo como único Salvador, fogem do pecado e seguem a justiça, amando a Deus e seu próximo, não se desviando para a direita nem para a esquerda e crucificando a carne com as obras dela. Isso não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas pelo Espírito combatem-na em todos os dias de sua vida e sempre recorrem ao sangue, à morte, ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele, eles têm a remissão dos pecados pela fé. Então você veja a compreensão de que os crentes que fazem parte da igreja precisam confirmar, precisam demonstrar com marcas específicas que pertencem à igreja local, à igreja verdadeira. Dito isso, irmãos queridos, eu queria começar então a tratar das objeções que surgem hoje, objeções teológicas à igreja. Por que é que tanta gente se opõe a pertencer à igreja local? Eu tenho um amigo de seminário com quem eu estudei 4 anos no internato do Betel Brasileiro, que uma vez eu me surpreendi quando nos falávamos. Ele foi pastor de uma igreja em João Pessoa, fez parte de uma igreja no Ceará, e uma vez nós nos falávamos e eu me entristeci quando ele disse assim: Weber, eu amo Cristo, eu estou em Cristo, eu amo a igreja de Deus, mas eu não amo a igreja local. Eu me decepcionei, não foi com Cristo, foi com a igreja local. Portanto, eu estou em Cristo, mas não estou na igreja local. Muito triste quando alguém chega a essa conclusão, irmãos. Se assemelha mais ou menos a aquela pessoa que, por alguma razão, é biólogo, diz ser biólogo, mas não ama os animais. Você conhece alguém, de repente, que é conferencista, que diz ser conferencista, mas odeia gente, odeia multidão? Você acha, por exemplo, que é estranho alguém, de repente, diz assim: eu amo a humanidade, mas essa pessoa é insensível às demandas dos seus familiares, não quer estar junto de pessoas. É um ecologista que diz amar a floresta, mas odeia as árvores. Não é estranho isso, né? Alguém pode amar a floresta e odiar as árvores. É mais ou menos assim. Alguém que diz: eu amo o noivo, mas repudio a noiva. Ama a igreja, ou melhor, ama o noivo, que é Cristo, e repudia a igreja, que é a noiva. É muito fácil você amar no coletivo, né? Ama a igreja que eu não faço parte. Como é que eu amo a igreja e não quero estar junto dela? De irmãos que professam a mesma fé que eu. Pois bem, há 2 tipos de objeção que normalmente se usa teologicamente contra a igreja. Primeiro, há um grupo que diz assim: não precisamos pertencer a uma igreja visível. O que importa é estarmos na igreja invisível. Portanto, eu tenho fé em Cristo, estou de bom tamanho,
como salvo. Essa é uma objeção. Espero respondê-la daqui a pouco. Segunda objeção, que é criada por um outro grupo, que diz assim: nós podemos fazer parte da igreja local, visível, mas não precisa fazer parte de uma igreja institucional, que tem culto, horário certo. Não, irmãos, a gente pode ter uma coisa mais minimalista. Então, por exemplo, assim, uma vez eu estava na praça lá da cultura com minhas filhas brincando, um sábado à noite, e eu me encontrei com um irmão que tinha sido membro da Igreja Assembleia de Deus, lá de Esperança. Eu não sabia que ele era crente, até que nós começamos a conversar. Alguém me apresentou e me disse: pastor, esse irmão aqui colaborou muito. Eu disse: rapaz, coisa boa, que bênção e tal. Eu disse: por que você não está mais indo para a igreja? Aí ele me disse: pastor, é o seguinte, eu me decepcionei com a igreja. É um ambiente repleto de hipócritas. Eu disse: mas o senhor está achando que eu sou um? Ele disse: não é isso não, pastor, é porque eu me decepcionei. Por isso que eu resolvi me reunir na minha casa com a minha família. Tem uns vizinhos que eu convido, todo domingo a gente se reúne ali, a gente escuta um louvor de repente, ou então bota uma música de Chico Buarque, e a gente lê uma passagem da Escritura, faz uma oração, depois a gente fica à vontade ali conversando. Alguns tomam vinho, alguns ficam à vontade ali tomando sua cerveja, brincando, dançando, tocando. Isso é igreja, uma compreensão de uma estrutura mais soft, e condenam a nossa estrutura por ser hard, né? Então isso é uma objeção que é feita. Podemos ter uma igreja visível, desde que ela seja minimalista, sem muita estrutura, sem prédio, sem estrutura de som, sem uma confissão de fé formal, sem uma liturgia amarrada, sem coral. Isso dá muita confusão, dá muito problema. Bom, eu queria que nós pensássemos então, irmãos, por que é que nós precisamos da igreja. Eu não sei até que horas eu tenho, são 10h20. Posso ficar à vontade? Pô, não diga isso não, pastor, porque de repente eu me empolgo e vocês não almoçam. Mas muito bem, eu agradeço, eu vou tentar administrar meu tempo aqui para não me alongar muito. Eu vou apresentar a vocês algumas razões agora, por que é que nós precisamos da igreja. Eu vou responder essa pergunta hoje, de maneira sistemática, a partir de respostas diversas da Escritura, e à noite eu vou responder isso a partir da exposição de um texto bíblico, tá certo? Então serão respostas semelhantes, mas nós vamos compreender à noite, a partir de uma passagem da Escritura, algumas dessas verdades. Hoje nós vamos perceber aqui de manhã com algumas verdades diversas. Espero a sua compreensão. Amanhã você está cordialmente convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Toma-te e faz-me diferente ser, agora junto a ti, quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás
Jesus.